Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar a liturgia da quarta-feira da terceira semana da Páscoa. E a liturgia nos apresenta a pedagogia de Deus após a ressurreição do seu Filho Jesus, como ele age no coração de pessoas concretas para que o seu reino cresça em todo o mundo. Então, na primeira leitura nós encontramos primeiro a comunidade que se dispersa, sai de Jerusalém e vai em várias cidades. Isso só aconteceu porque houve a perseguição e Deus permitiu que houvesse a perseguição para que os seus discípulos, para que a comunidade não se acomodasse em Jerusalém, mas levasse essa boa nova a muitas outras pessoas. Outra realidade que nós encontramos na primeira leitura, que não podemos deixar de pensar que é pedagogia de Deus, é a morte de Estevão e a presença de um tal Saulo, que quando estava sendo lapidado, apedrejado Estevão, ele estava presente, olhando esta realidade e aprovando a morte de Estevão. Na verdade, naquele momento, Deus estava tocando no coração de Saulo, que depois se tornaria o grande São Paulo, que fundou muitas comunidades através da sua conversão e incansavelmente proclamador do reino de Deus. São inumeráveis as comunidades e são milhares de pessoas que chegaram à fé através de São Paulo, porque Deus, na sua dinâmica, permitiu que Estevão morresse, entregasse a sua vida, como ele havia permitido que o seu próprio Filho único entregasse a vida para a salvação de muitos. Ele permitiu que Estevão entregasse a sua vida para que houvesse a conversão de São Paulo e, consequentemente, a conversão de muitos. Foi assim com a criação da comunidade de Corinto, as comunidades de Tessalônica, a comunidade de Roma, a comunidade de Colosso, Colossenses, de Éfeso, de Gálatas e de tantas outras comunidades. Como produziu fruto a morte de Estevão e a presença de Paulo para Deus atingir o coração dele. E quando isso acontece, na realidade de perseguição, como foi a igreja primitiva, como foi São Paulo, que antes de converter-se a Deus, perseguia os cristãos, por essas dificuldades, a graça chega a quem de fato está necessitado. E assim aconteceu, porque vai dizer a leitura que quando Filipe chegou em outros lugares, muitas pessoas eram libertas da situação de possessão, eram libertas das suas paralisias, da cegueira e recebia assim a graça de Deus. Para que nós possamos entender o ressuscitado e entrar nesta realidade, precisamos viver o Evangelho, que os judeus não viviam e nem conheciam. O Evangelho nos ensina que temos que primeiro aceitar Jesus como pão da vida. Se aceitarmos Jesus como pão da vida, nós colocaremos toda a fé na Eucaristia, que é capaz de transformar a nossa vida e, consequentemente, como fez Estevão, como fez São Paulo, nos dará força para transformar a vida
de outras pessoas. Agora vai dizer Jesus no Evangelho que precisamos acreditar naquele que o Pai enviou. Então, além de acreditarmos que Jesus é o pão da vida, temos que acreditar também que Jesus foi enviado pelo Pai com essa missão de trazer a salvação a toda a humanidade. No momento que nós acreditamos, nós também experimentaremos desta salvação. Mesmo porque Jesus vai falar que ele foi enviado pelo Pai e não perdeu ninguém. E sabemos quem se perdeu foi aquele que não acreditou na misericórdia, no amor de Deus, como Judas. Então, não importa a situação que nós estamos vivendo, nós precisamos acreditar que Jesus não perderá nenhum de nós. Muito pelo contrário, estará vigilante para que quando vier qualquer situação que poderá nos levar à perdição, ele nos alertará com o seu amor, procurando nos afastar desta situação e nos dar a certeza de que ele, como ressuscitado, estará sempre conosco até o fim dos tempos. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.